Oi, eu sou o Fernando Oliveira, esse daqui é o Defesa Física, e hoje com um vídeo um pouco diferente dos vídeos que tem aqui no canal, que foi uma ideia que um amigo meu, Yuri, ele deu pra mim e eu achei ela incrível. Porque tem vídeos que falam sobre resumos de livros no geral. Só que tem muito livro sobre divulgação científica que seria interessante fazer esse tipo de resumo. Só que não é um resumo só, um resumo que eu vou acabar simplesmente só falando o que acontece. Ou só explicando o conteúdo, mas fazer um misto disso de explicar a história, falar sobre a história do livro, tanto para divulgar o livro, para caso você queira ler, você dá uma lida, e também para falar sobre os acontecimentos físicos que acontecem nesse livro. E o primeiro que eu escolhi para fazer isso é o livro Alice no País do Quantum, que é um livro bem didáticozinho, que ele tenta pegar as ideias de Alice no País das Maravilhas e de determinada forma explicar conteúdos de física quântica de maneira simples, claro, porque não dá para explicar de maneira profunda, principalmente num livro de divulgação científica, e fazer essa literatura mais relacionada ao aprendizado e fazer com que as pessoas se interessem pelo assunto que muitas das vezes ele assusta muita gente e que muita gente pode repetir sempre aquela frase que quando você fala que entende mecânica quântica, você não entende mecânica quântica. Então é uma frase que talvez afaste muita gente, eu criei esse misticismo sobre um conteúdo, mas também é uma coisa que dá muito medo, porque esse misticismo acaba fazendo com que pessoas charlatãs, no geral, criem coisas que não ajudam nem um pouco as pessoas e é prejudicial para a ciência. Esse livro começa com uma menina um pouco estranha. Sim, ela é um pouco estranha, porque ela estava nas férias entediada e ela estava fazendo um curso de Esperanto. Não é uma coisa que a pessoa faz no geral. Mas ela estava entediada lá na sua casa, assistindo uma televisão, e ela viu em um momento o livro do Alice no País das Maravilhas no chão. Coincidentemente, o nome dela também é Alice. Só que ela viu ali, ela ficou pensando, caraca, que bom seria se eu tivesse uma aventura tipo da Alice, porque a minha vida tá muito chata. E ela vai desligar a televisão, porque a televisão, na verdade, ela começa a ficar um pouco estranha. Fica aquele chiadozinho poltergeist das ideias, que você não consegue ver nada. Hoje em dia não tem muito isso nas televisões de LED, etc. Mas há um tempinho atrás ela ficava toda chiando e ficava paia de assistir. Então ela foi lá, ela levantou pra acabar de desligar essa televisão, só que ela tropeçou e caiu de cabeça no chão. E aí que começa a aventura dela, porque ela fica minúscula e vai parar no mundo quântico. Como? Não sei, acho que eles não explicam e nem vai atrás. Às vezes ela só caiu, bateu a cabeça no chão e ficou maluca. Mas vamos atribuir que uma coisa mágica aconteceu e ela foi pro mundo quântico. E não se preocupe, não é o mundo quântico de Homem-Formiga. Não assisti o segundo filme, mas dizem que tá uma bosta. Só que não é aquele mundo quântico. Esse primeiro capítulo ele não serve necessariamente para explicar as coisas em si. Ele é meio que uma introdução, vai tacando alguns conteúdos aí no livro. Então, obviamente, como ele vai tacando e vai explicar depois esses conteúdos, eu não vou me aprofundar em explicar algumas ideias aqui, porque eu vou me usufruir das informações que o livro passa para poder passar essas ideias, como se ele fosse meu livro de referência. Mas ele é meio que uma introdução para ela ver como aquilo é maluco, aquilo que está acontecendo no mundo quântico é maluco. Então quando ela cai e ela vai para esse mundo pequenininho, minúsculo, ela se encontra a primeira coisa que ela encontra é um elétron. Só que a representação do elétron é meio interessante, porque por mais que esse livro seja um livro de literatura ali, de divulgação científica, ele tenta ser o mais fiel, por mais que elétrons não falem, ele tenta ser o mais fiel a algumas condições para poder mostrar o quão estranho é o mundo quântico. Porque o elétron ali, ele é um corpo que ele é um carinha ali, pequenininho, que tá com guarda-chuva pra cima, esse primeiro que ela encontra, que esse guarda-chuva ele vai ser indicativo do spin do elétron, que ele tá relacionado a uma determinada rotação. Só que também é confuso pensar, porque não é necessariamente como se o elétron estivesse rotacionando em determinado eixo, mas o spin está relacionado à rotação. Você tem elétrons com spin para cima, que vão ser representados por elétrons com guarda-chuvinha para cima, e você vai ter elétrons com spin para baixo, que vão ser relacionados com elétron com spin para baixo. E é importante observar também que os elétrons eles são praticamente idênticos, e isso vai acabar aparecendo na narrativa da história um pouquinho depois. Mas continuando, ela vê o elétron, só que ela vê um corpo, uma pessoinha, uma bolinha, que ela não para. Com ela não para, é como se ela estivesse vibrando para um lado e para o outro muito rápido. Então ela não consegue, ela meio que vê uma forminha definida ali, só que não muito definida, e não consegue entender aquele movimento desse corpo. Então é como se fosse uma criança encapetada que tinha tomado muito açúcar e não parava quieta. Isso acontece porque partículas muito pequenas, coisas muito pequenas, elas começam a ter, como eu já falei, comportamentos estranhos. Existe uma coisa chamada princípio da incerteza de Heisenberg. Eu fiquei muito triste quando eu vi um TikTok de alguém falando de um bagulho completamente estranho e começou a falar sobre o princípio da incerteza de Heisenberg. Mas o princípio da incerteza de Heisenberg, na verdade, ele fala que você não consegue saber a posição e a velocidade exata
de uma partícula, ou seja, e de uma maneira também que quanto mais você sabe a posição dessa partícula, menos você tem informações sobre a sua velocidade. Quanto mais você sabe qual é a sua velocidade, menos você tem informação sobre a sua posição. E esse elétron, por exemplo, ele, para tentar mostrar para Alice esse seu comportamento, ele acaba começando a ficar mais parado, só que quando ele vai ficando parado, quando ele vai diminuindo sua velocidade, ou seja, ela vai tendo mais certeza da velocidade dele, porque essa velocidade está indo para zero. Se você está parando, na teoria, sua velocidade é zero. Ele começa a ficar difuso, então ela não consegue saber onde é que ele está especificamente, como se ela tivesse sem óculos e precisasse usar um óculos de 15 graus, por exemplo. Então, quanto mais ela sabia a velocidade dele, menos ela sabia a sua posição, porque ele começava a ficar difuso, ele podia estar em qualquer lugar ali naquela posição. Então aí você já tem uma noção de como é que esse livro acaba explorando essa noção, essa questão de propriedades do mundo quântico de uma maneira mais lúdica. Só que é uma maneira lúdica, então esse elétron em si, ele é um personagemzinho bem pequenininho, e ela tá meio que numa estação. Ela foi parar nessa estação e ela começa a perguntar, ela tava meio confusa assim com o que ele tava fazendo, mas ela começa a perguntar que estação que eles estavam. Mesmo que esse elétron falasse que eles estavam basicamente numa ferroviária comum, e ela ficava, não, pera aí, meu parceiro, a gente não tá necessariamente numa ferroviária comum. Mas essa ferroviária, na verdade, era um canhão de prótons, em que os elétrons iam acabar se posicionando nessa ferroviária, e esse canhão de prótons ia atacar eles pra televisão funcionar em si. Só que era interessante porque esses vagões, cada vagão de trem, só pode conter 2 elétrons. Um elétron com guarda-chuvinha pra cima, ou seja, um elétron com spin pra cima, e um elétron com spin pra baixo. E ela começa a explicar o quão era estranho observar que cada vagão tava praticamente cheio, só que ele não estava necessariamente cheio, tinha só 2 elétrons, mas mesmo assim dava a impressão de que ele estava completamente cheio. Ela fica muito confusa de onde ela vai acabar entrando, só que o elétron vira para ela e fala, mas você não é um elétron, você é uma Alice aqui, você é a única Alice, então você pode entrar em qualquer vagão. O problema é se os elétrons que tiverem lá for elétrons idênticos, elétrons idênticos com o mesmo spin, eles não podem acabar estando no mesmo lugar. Nesse caso, esse lugar é tido como vagão, que é uma coisa que a gente estuda até no ensino fundamental, se pá, no 9º ano do ensino fundamental, a princípio, que é conhecido como princípio da exclusão de Pauli, que está relacionado com a posição que os elétrons vão acabar tomando na eletrosfera, e você vê ali que você tem 2 espacinhos e só você pode ter elétron com spin para cima e para baixo nesse espacinhozinho que é mencionado como se fossem esses vagões do trem. Então ela entra nesse trenzinho e eles são lançados para outro ponto aí desse mundo quântico mágico, que ela vai descobrir as coisas que acontecem. Só que é engraçado porque ela sai do vagão e o elétron que ela tava falando, ele necessariamente vai para outro lugar. Então ela vai tentar descobrir o que é que ela tem que fazer, para onde é que ela vai. Só que ela olha pro lado e fala com outro elétron, e esse outro elétron lhe diz que ele era o outro elétron que ela tinha falado antes. Um pouco confuso, sim, só que ele tá atribuindo na noção de que os elétrons são praticamente idênticos, então todos os elétrons ali meio que são o mesmo elétron. Confuso. Se fosse eu no lugar dela agora, eu já tinha ficado biluteteia da cabeça e estava espumando no chão, mas não é nesse o caso, então a gente tem que continuar o livro como se ela estivesse aceitando isso de mão beijada. Ela não estava aceitando de mão beijada, mas ela estava menos confusa do que eu tô só lendo. Imagina vendo elétrons falando. Só que do nada, quando ela estava querendo saber o que fazer, esses elétrons sumiram do nada. Então a gente vai começar a ter outros personagens que começam a aparecer. Personagens foscos no geral. Fosco eu digo que ele tá... Você sabe, não dá pra saber direito onde ele tá, porque tudo naquele mundo quântico você não consegue ter uma menor ideia de onde é que tá e a sua velocidade. Só que é um cara um pouco maluco que ela encontra, porque ele tava tentando... Ele tava se jogando na parede. Ele tava reclamando que precisava passar, que perdeu a chave da porta, uma coisa assim, e ele precisava passar. Pra isso, ele estava se jogando na parede, e ela vai preocupada falar, porra, não se joga na parede, que vai dar merda, para de se jogar na parede, você vai se machucar, etc, etc. Ele fala, não, eu estou me jogando na parede porque existe uma mínima probabilidade de eu de ter um tunelamento quântico e eu ir parar do outro lado. E você fica, que porra é essa? Mas faz sentido, porque no mundo quântico o que está acontecendo ali é o seguinte. O mundo quântico ele é regido por probabilidades. Não é como aqui no macroscópico que a gente tem uma situação em que as coisas não necessariamente são probabilísticas. Eu sei que se eu bater minha mão aqui, ela só vai bater aqui e não vai ter nenhuma probabilidade da minha mão atravessar desse lado para esse lado do nada. Isso não acontece no mundo macroscópico que a gente vive. Mas nesse caso, existe uma mínima possibilidade daquela partícula, daquele corpo ali, daquela pessoinha, simplesmente ir parar do outro lado, porque sim, porque é probabilístico, né? Que seja 1% de chance. Então ele fica se batendo na parede até que ele realmente vai parar do outro lado. E ele que é completamente maluco e fica nessa.
Isso é uma demonstração até de que coisas estranhas podem acontecer em partículas, mas no momento que existe a probabilidade de simplesmente acontecer essas coisas estranhas. Uma coisa que eu vou adiantar um pouquinho, que é de um capítulo muito mais à frente, é, por exemplo, como um próton, acredito que seja um próton, não, acredito que seja um próton mesmo, é um nêutron. Quando chegar nesse capítulo eu vou explicar direitinho, mas é como existe a probabilidade, mesmo que minúscula, de um elétron acabar colapsando dentro do núcleo. Só por existir essa probabilidade, pode ser que um elétron ele colapse dentro do núcleo e aconteça um tipo de decaimento específico ali de uma partícula, porque o elétron, que não era para entrar no núcleo, isso também é propriedade quântica, ele pode entrar por conta da probabilidade, mesmo que minúscula, que ele vai ter de entrar ali. Então aí você já começa a perceber o quão é estranho as coisas que estão acontecendo nesse caso. Então a Alice ela já está um pouco confusa, na verdade muito confusa, e começa a andar e tentar entender o que está acontecendo ali. E ela vai ver, obviamente, outras pessoas completamente malucas. Nesse caso é um dono de obra, e você tem um monte de pedreiros construindo um muro. Só que eles estão construindo um muro de uma maneira comum? Não. Eles estão fazendo o seguinte: eles a princípio fizeram uma curva de probabilidades, ou seja, eles vão ter uma noção de onde é que eles têm que jogar os tijolos para saber onde é que eles serão construídos. Então não é tipo ele vai chegar e vai colocar um tijolo, não. Eles vão jogar no lugar que tem mais chance do tijolo fazer o que ele quer. Porque ele também parte do pressuposto que é o seguinte: antes você vê uma partícula que estava tentando atravessar a parede. Uma partícula só, ela tem essa chance de fazer isso. Mas quando você está trabalhando com muitas coisas, muitas partículas que estão fazendo muitas coisas, por mais que algumas possam acabar agindo de maneira daquela mínima probabilidade, como nesse caso atravessar a parede, a grande massa vai fazer coisas que são probabilisticamente coerentes, para colocar aqui entre aspas. Acho que seria o mesmo exemplo de eu falar que se eu tivesse simplesmente uma partícula pequena aqui que tentasse atravessar a minha mão só batendo nela, se movimentando e do nada, pô, ela pode passar. Mas quando eu tenho um grupo imenso de partículas como a minha própria mão, tentando fazer isso daqui, fazendo isso daqui, fazendo isso daqui, eu não sei o quão tá correto isso daqui, na real, que se alguma partícula realmente conseguiu passar, mas eu tô fazendo isso daqui, isso nunca vai acontecer, porque esse grande conjunto de partículas atuando de uma maneira que essa curva de probabilidades aqui, a probabilidade dessa porra passar na minha mão é praticamente nula. Não vai acontecer. Então o que acontece, o que eles seguem é esse pressuposto. Vamos tacar um monte de tijolo naquele ponto ali, porque a gente sabe a curva de probabilidade de levantar o muro se a gente fizer isso. E eles continuam fazendo. Então, a partir disso, a Alice começa a entender que aquele mundo é completamente confuso. E ela tenta ir atrás de entender isso daí. Então, andando, ela se afasta dessa galera e ela fala: meu Deus, como é que eu queria tanto entender o que está acontecendo aqui. E ela aparece lá naquele... Então, outra pessoa ali, que tá, vamos chamar de pessoas mesmo, além de partículas, que tá passando ali, ela acaba passando pela Alice e fala: se você quer entender o que está acontecendo, você pode ir no Instituto de Mecânica. Só que essa confusão, na verdade, veio por conta que ela estava vendo um cartaz sobre transição de fase de elétrons, e para você fazer isso você precisaria de 10 electronvolts. Então ela ficou confusa com isso e sobre energia em si, essa unidade de medida. E ele falou: vai no Instituto de Mecânica, mas se você estava confuso com essa questão de energia, vai no Banco Heisenberg. Porque na teoria esse Banco Heisenberg vai trabalhar com gasto ali de energia e ganho de energia, e vai didaticamente e pela forma lúdica, vai começar a explicar como é que funciona esses gastos de energia, esses ganhos para outras coisas. Então esse capítulo foi mais introdutório mesmo, para tentar mostrar a confusão que gera na cabeça essas consequências do mundo quântico, quando a gente começa a pensar a partir de ideias clássicas que a gente tem, como a ideia de que a gente, na vida real, quando a gente trabalha com física, você pode simplesmente calcular qual vai ser a posição de um corpo tendo a sua velocidade. Só que no mundo quântico você não consegue ter plena certeza da velocidade de uma partícula, nem da sua posição. Então isso causa coisas muito mais complexas de se entender, e às vezes até não só complexas de fazer, mas até de colocar na cabeça o que está acontecendo ali, que lógica você tem que seguir, porque é algo muito contra-intuitivo. Por isso que é um livro que eu acho muito legalzinho, que deixa você confuso, mas explica de uma maneira didáticazinha, explica de uma maneira lúdica, e dá pra você brisar com algumas coisinhas.
Então é isso, eu espero que esse novo modelo de vídeo fique bom aqui pra você que tá assistindo. Se você gostou, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal para receber outros vídeos, além desse tem vídeos de aula, tem vídeo de resolução de questões, tem várias outras coisas. Então é isso, muito obrigado e tchau!